Por que pré-modernismo brasileiro? Primeiramente, a gente precisa entender que o pré-modernismo, é muito importante a gente grifar isso desde já, que o pré-modernismo ele não se caracteriza como uma escola literária, e sim como um período literário. Por quê? Qual a diferença de período e escola literária? Bom, escola literária vai ser uma espécie de tendência artística, estética, com uma proposta em que os autores vão produzir as suas obras contextualizada com determinada temática, linguagem e até estrutura. Então as obras elas vão se agrupar, vão se aproximar no campo da temática e da linguagem também dessa proposta. Um período literário é simplesmente um período em que foi produzido literatura. E o pré-modernismo é basicamente isso. Um período que ele é basicamente do final do parnasianismo, simbolismo ali, final do século XIX, até 1922, na Semana de Arte Moderna. Que aí na Semana de Arte Moderna, como a gente vai ver na próxima aula, inicia o modernismo brasileiro. Então, por isso, ele é um pré-modernismo, porque aquelas ideias e propostas colocadas a partir de 1922, elas são basicamente ensaiadas aqui. Enquanto esses autores produziram a sua obra, né, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, não se olhavam para eles como uma escola pensando, nossa, essa tendência veio, essa tendência enfim está aqui no Brasil, essa tendência está sendo trabalhada. Por quê? Se a gente pegar o panorama histórico da Europa, né, na Europa não acontecia um pré-modernismo. Como a gente viu nas aulas de literatura, todas as escolas literárias do Brasil, elas aconteceram, elas foram importadas da Europa. Então elas aconteceram primeiro na Europa para depois chegar no Brasil, nessas tendências, né? Então, estilos de época, né? Então, o pré-modernismo ele foi uma coisa que aconteceu somente no Brasil. E ele, enquanto aconteceu, como eu falei, ele não foi caracterizado como uma escola literária. Muito tempo depois, meados do século XIX, olharam para trás e perceberam que entre a produção do parnasianismo e a Semana de Arte Moderna, houve alguns autores com temáticas muito semelhantes a temáticas modernistas, ou seja, as ideias ensaiadas no modernismo brasileiro estavam basicamente ensaiadas aqui. Então ele é denominado pré-modernismo. Ao longo da aula, vocês vão perceber que as obras, os autores aqui, eles não se aproximam nem na temática nem na linguagem. Eles têm uma proximidade, mas eles não seguem uma tendência única porque não existiu uma proposta única. Então, o pré-modernismo não é uma escola literária, é um período literário. Um exemplo para vocês, a gente vai ter o Augusto dos Anjos, que vai ser um poeta pré-modernista, com características puramente parnasianas e simbolistas, mas ele se caracteriza como um poeta pré-modernista, porque ele está inserido nesse período em que houve essa entre-safra, né, da literatura. Outro que a gente pode pegar de exemplo também é o Graça Aranha, que a obra que ele produz nesse período tem muitos resquícios ainda do naturalismo, que ainda lá no final do século XIX, mas ele é tido como um autor pré-modernista dentro desse período. Já, por exemplo, Euclides da Cunha, o Lima Barreto, eles vão se aproximar em algumas tentativas de investigação social nas suas obras. E aí eles vão se aproximar um pouco, mas não é uma tendência, como eu falei. Tanto que eles vão ter uma certa. Eles não têm muito contato, né? Eles não formam um grupo, talvez de intelectuais, escritores, eles são um pouco distantes, né? E as obras, elas não seguem uma cronologia eles não são próximos cronologicamente. As obras têm uma certa distância, porque as temáticas, enfim, não são próximas. Então, o pré-modernismo brasileiro não é uma escola literária. Desde já, gravem isso. Mas vamos lá entender o que era o pré-modernismo que a gente pode se falar. Bom, gente, ele foi uma reação ao parnasianismo, ao simbolismo. Reação por quê? Porque lá no parnasianismo, se vocês lembrarem na última aula, coloquei para vocês que o parnasianismo era uma escola literária um pouco vazia de engajamento, de existencialismo. Não era uma obra que tivesse de acordo com a realidade. Lembra o termo arte pela arte ou belo pelo belo? Então eles se voltavam apenas para esses temas racionais e até um pouquinho subjetivos. Eles não se voltavam para a realidade. Vamos lembrar o termo Torre de Marfim, em que aqueles intelectuais se colocavam num patamar elevado e não se voltavam para os problemas reais, os problemas sociais e humanos daquele período. Então ele vai ser uma reação a essa proposta parnasianista. Por quê? Porque o pré-modernismo vai voltar o quê?
com obras que vão questionar o comportamento e também obras muito mais engajadas com a realidade nacional. A gente vai ter que pensar também bastante o período histórico em que essas obras estão inseridas. Por quê? Porque essas obras elas vão ser uma reação ao parnasianismo, porque consideravam aquelas obras lá do parnasianismo muito alienantes. Por mais que tenha essa proposta de reagir ao parnasianismo, certo? Ainda não se coloca como uma escola literária, certo? Vamos lá. O que eu já coloquei para vocês, ele tem a tentativa de mostrar o Brasil para os brasileiros. Ou seja, esses trabalhos, essas obras, essas produções entre o final do parnasianismo e do modernismo, a gente pode definir ele como registrar o Brasil para os brasileiros. Essa foi a grande tentativa de autores como Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato e principalmente o Lima Barreto. Vamos lembrar que o Lima Barreto é um dos autores que está na lista de obra da Federal. Então, a grande sacada do pré-modernismo era registrar o Brasil para os brasileiros. Assim como no parnasianismo nós tínhamos arte pela arte, aqui a gente pode resumir a proposta pré-modernista como registrar o Brasil para os brasileiros. E como eu falei para vocês, mais tarde essas obras todas foram estudadas e agrupadas nesse período como pré-modernismo, mas não como uma escola ali. Como eu falei, a gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico, porque de alguma forma o contexto histórico vai dialogar muito com essas obras essas obras produzidas nesse período. Como eu falei para vocês, a Europa não estava envolvida num pré-modernismo em si. Eles estavam com outras propostas estéticas que mais tarde vão florescer lá na Semana de Arte Moderna. Mas por quê? Porque a Europa estava vivendo tensões políticas e econômicas que mais tarde iriam eclodir na Primeira Guerra Mundial. Então, o cenário em que a Europa vivia era um cenário bastante conturbado. E, vamos dizer, a arte naquele período e a literatura estava se voltando um pouquinho mais para a temática da guerra, estava questionando um pouquinho o papel do homem na guerra, o sentido da existência humana diante da guerra, o que era a guerra. E aí a gente vai ter aquela série de vanguardas europeias que vão ficar mais evidente lá no modernismo, como o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, o futurismo. Todas essas tendências estavam sendo ensaiadas. Então a Europa estava vivendo um período de ebulição, de efervescência, mas ainda silenciosa, porque havia essa tensão política e econômica ali. Então a Europa estava num cenário um pouquinho distante do Brasil. Porque, de alguma forma, o Brasil não dialogava diante com o cenário da Primeira Guerra. O Brasil estava vivendo seus primeiros conflitos, suas primeiras conturbações. Uma dessas conturbações internas vai ser a revolta armada no Rio de Janeiro, vai ser uma revolta muito ligada a questionar o poder da república, da monarquia em si. Então vai ter muitas figuras como o exército, a marinha, envolvidas nesse sentido. Um dos autores que a gente vai trabalhar de alguma forma, ele dialogava muito com essas questões do exército, da marinha, que é o Euclides da Cunha, que vai ser um engenheiro militar, então teve toda uma formação militar durante algum período. E um fato central é a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos vai influenciar muito o Euclides da Cunha a entender o que era esse movimento. A gente vai ter a revolta dos sertanejos lá no Arraial de Canudos, na Bahia, e a gente vai ter o quê? Um retrato do que o Brasil estava se transformando. A gente tem que compreender, quando a gente fala de transformação do Brasil, a gente tem que pensar naquela ideia de progresso que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, estavam vivendo. São Paulo e Rio de Janeiro estavam passando por uma, vou dizer até por uma evolução urbanística, tecnológica, enfim. E o Brasil, de alguma forma, vivia aquela tendência. Nossa, o Brasil está vivendo o progresso. Mas só que o Brasil vivia um progresso que acontecia apenas no eixo Rio-São Paulo. As demais regiões do Brasil ainda viviam atrasadas socialmente. Então essas revoltas que vão acontecer, como por exemplo Contestado, Canudos, vão mostrar como o Brasil ainda estava muito engatinhando para essa ideia de progresso. E esses autores do pré-modernismo vão ajudar a trazer um pouquinho essa realidade à tona através das obras literárias em si. O Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai ter a construção dos primeiros morros,
que a gente pode denominar como favela, mas que lá uh, no realismo já está basicamente bem solidificada essa ideia de periferia, de morro, de comunidade, como é chamado carinhosamente aqui, porque o Rio de Janeiro vivia em péssimas condições de higiene e planejamento urbano, então aquelas pessoas pobres, eles eram realojados no morro, porque o Rio de Janeiro precisava passar por essa limpeza. E a revolta da vacina eclodiu a partir desse processo de limpeza e higienização do Rio de Janeiro. Foi a tentativa que eles tinham de colocar o Brasil num patamar pelo menos de saúde um pouquinho melhor. É bem curioso a gente pensar nessa questão de saúde, porque a chance de epidemia naquele período era muito maior pela insalubridade que era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era muito mais sujo do que era hoje em dia em si, e a revolta da vacina partiu justamente de uma tentativa de vacinação para as pessoas que se recusavam muitas vezes a se vacinar porque não entendiam muito aquele contexto. A gente também vai ter a revolta da Chibata, né, que vai ser uma espécie de revolta dos marinheiros, muito contrários aos castigos corporais, né, que se tinham na época, e também tinha alguns levantes contra a república, a monarquia, como eu já falei, e a greve geral de São Paulo, que aqui a gente já vai ter um pouquinho da classe trabalhadora se organizando no Brasil, os primeiros sindicatos, a gente vai ter muita influência do anarquismo italiano, talvez nesse período, né? Não sei ao certo, mas eu acredito que como os primeiros imigrantes eram italianos, uh, havia uma influência anarquista por conta desses imigrantes. E aí a gente vai ter o quê? Um cenário bastante conturbado, porque o Brasil está sendo contestado. O Brasil realmente é tudo isso, essa ideia de progresso, essa ideia positivista que se pensa do Brasil, ou o Brasil ainda precisa curar muitas feridas abertas? Esse é o cenário que vai se desenhar aos poucos para a representação. E o pré-modernismo, pré-modernismo não, isso é cebolinha, gente. O pré-modernismo vai ajudar a desenvolver o quê? Uma nova paisagem social. O Brasil vai ser visto de outra forma. Então, por exemplo, figuras como sertanejos, o homem do sertão, miseráveis, que é qualquer pobre que perambula por uma cidade, os operários, os imigrantes, os militares de baixas patentes, eles começam a tomar voz, tanto nesse período quanto na literatura. Então o Brasil ele vai ser visto por um prisma muito mais negativo do que se imaginava. É até uma visão alienante. Olhava-se para o Brasil, nossa, temos os primeiros arranha-céus no Brasil, mas ainda não temos água encanada a 3 quilômetros daqui num bairro na zona oeste de São Paulo, por exemplo. Então, o pré-modernismo foi uma tentativa de mostrar o que era o Brasil de verdade. O Brasil não era aquela ideia de progresso que se tinha, aquela ideia de desenvolvimento, século XX, o Brasil vai se tornar uma potência, enfim. O Brasil tinha muitos problemas a se curar, e a literatura teve esse papel de instrumento de denúncia. No campo da arte, a gente vai estar vivendo ainda a Belle Époque, que vai ser um período que se desenvolve já lá dos anos de 1870, 1920, e que não vai influenciar mais aqui no Brasil nesse período. Esse período da Belle Époque basicamente vai se encerrar, porque a proposta aqui no Brasil ela vai começar a divergir das tendências que acontecem na Europa em si. Então a gente pode dizer que nesse período do pré-modernismo, o plano artístico ele é um pouquinho silencioso, ele não tem um impacto muito grande. Por exemplo, o que se tinha de arte no Brasil na época, a gente tinha as óperas italianas, né? Isso era o que se podia consumir de arte. A gente ia ter, por exemplo, o teatro francês, companhias de teatro francesas que se instalavam no Brasil, algumas vinham para ficar no Brasil mesmo e viver aquele sonho meio vira-lata, tipo, nossa, porque Paris é isso, Paris é aquilo, a França é a Europa, mas vivia a realidade do Brasil, né? E a gente ia ter um pouquinho de academias de arte, que mais tarde vão ser contestadas pelos modernistas. Então a arte ela era um pouquinho sofisticada, era um pouquinho comportada, um pouquinho calma, certo? Uma coisa meio João Amoedo, Romero Brito, sabe? Então ela não vai ter um impacto muito forte pela dentro da sociedade. Bom, vamos falar então do modernismo, do pré-modernismo. Como eu já falei, vai ser uma arte social engajada. Vai haver o engajamento, vai haver a busca por uma denúncia social, porque a literatura vai tentar redescobrir o Brasil. Um Brasil que sempre existiu. Um Brasil em que a fome, a miséria e o abandono se arrastavam há muitos séculos, mas que não se olhava para aquelas regiões. E vai ter o quê? Uma renovação temática. Vai ser uma renovação temática preocupada com a realidade nacional. Não vai ser simplesmente um retrato social. Por exemplo, qual a diferença da preocupação social com o retrato social? Se a gente pega lá
por exemplo, no romantismo, a gente vai ter toda aquela ideia do sertanejo, da figura do indígena, até da figura do negro muito bem idealizada. Nossa, como eles vivem felizes lá no subúrbio, tocando violão, como o indígena é um cara valente, bravo, como ele vive feliz, caçando as suas frutas, como o sertanejo é um homem invejável, porque ele respira o ar puro do campo, planta a sua própria comida. Isso seria uma retratação, né? Mas não existe preocupação. Realmente sertanejo vive bem. Realmente sertanejo vive bem, sendo que ele não tem o mínimo acesso, talvez, à informação principalmente sobre saúde, sobre os direitos dele que vigoram sobre a própria terra. Será que o cara do subúrbio, né, principalmente a população negra do subúrbio, é, é feliz tocando lá seu violão, sendo esquecida pelo progresso? Então, o pré-modernismo vai se voltar com essa preocupação com a realidade nacional, uma tentativa de denúncia e numa proposta de mudança, ou seja, o Brasil precisava mudar. E para mudar, precisava principalmente revelar esses aspectos do Brasil que ninguém olhava. E quando eu falo de aspectos do Brasil, eu falo também de regiões, regiões que até hoje são esquecidas. Então a gente pode dizer que o pré-modernismo ajudava muito a profetizar problemas que desencadearam a miséria do Brasil ao longo do século XX, que se propagam até hoje, como a seca, como a miséria, como o abandono, enfim, como a falta de infraestrutura, higiene e saúde para regiões mais remotas, longe dos grandes centros, certo? E como eu falei, a figura do sertanejo, o sertão, a, a selva, de alguma forma, o subúrbio, eles vão ser explorados de uma forma, eu vou dizer até quase que ultra realista, muito mais que o realismo uh, lá do século XIX. Ele vai ser tratado o realismo cru, buscando não só retratar, mas revelar o que se tinha por trás desse realismo. Qual era a leitura social que aquelas cenas, aqueles cenários, aqueles personagens, até caricatos na literatura realista, qual é a realidade social? Qual é a leitura que se tem por trás daquilo? Realmente é aquilo? Eles só vão servir de matéria para a literatura? Ou é preciso investigar, denunciar para que haja uma espécie de evolução, preocupação, amparo nesse sentido? Então, o pré-modernismo vai se ocupar dessa denúncia social. Então a gente vai ver basicamente, quando, como eu falei, proximidades temáticas com o sertão sendo retratado, o subúrbio e cidades do interior. Eles vão ser retratados e por isso, nessa tentativa de retratação, vamos dizer, dos excluídos, dos negados, eles vão se aproximar numa tendência, mas ainda não vão se configurar como uma escola literária. Era só a questão da denúncia social, que de alguma forma aproxima e reúne eles, talvez mesmo no mesmo cenário, na mesma tendência literária. Por isso é um período literário com tendências nesse sentido. E uma figura que ela vai ficar bem caricata pra gente, a gente vai ver a figura do sertanejo, tanto na obra do Euclides da Cunha quanto do Monteiro Lobato, como não mais aquele cara do campo que é servil, obediente, ordeiro, que acorda cedo, dorme cedo, trabalha, não reclama. Ele vai ser um cara contestador. Ele vai ser um cara que revela toda a ignorância do brasileiro e alguém que não se dá o mínimo trabalho de pensar sobre a própria realidade. E isso vai mostrar o quê? Que o Brasil é um país ignorante. Desculpe me falar isso, mas se a gente pensar 100 anos depois, não muda. Não muda, a gente está vivendo um período bem conturbado socialmente e na política nem se fala. E a gente ainda vê comentários absurdamente sobre o momento que a gente está passando, no qual se nega o trabalho de quem está preocupado com a realidade nacional. No caso, a gente pode pegar os profissionais da saúde, todo todo o trabalho médico-científico que tem sido feito, há muita gente ainda que nega que isso seja verdade, que isso está acontecendo, e se volta para tendências totalmente suicidas e psicopata no contexto social, né? Então a gente vê que ainda o Brasil é um país muito ignorante, e o pré-modernismo queria trazer que o Brasil era um país ignorante, que o Brasil não tinha se construído como achava que se construiu, e o Brasil precisava curar essa sua ignorância. E essa sua ignorância, que trazia os pré-modernistas, era que o Brasil precisava ser educado.
E aí a gente vai entrar no, em discussões como a má distribuição de renda, acesso ao ensino, né, uma educação de qualidade e garantida para todos. E isso vai ser, de alguma forma, a grande intervenção que tem dos pré-modernistas. Só que são problemas que ainda hoje não são curados. Então a gente pode sim dizer que o pré-modernismo ajudou a prever muitos problemas que o Brasil ia ter ao longo uh, do século XX e XXI. Vamos falar um pouquinho das obras pré-modernistas em si. Não vamos ter muitas variedades de autores, muito menos obras. A gente vai ter alguns autores conhecidos, outros não, mas vão pautando-se nos que são mais simples para a gente abordar no primeiro momento. Vamos falar então de Urupês do Monteiro Lobato. Para quem não sabe, antes o Monteiro Lobato produzia obra que é fabulosa, que é genial, que é absurda, que é maravilhosa, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato produziu literatura, digamos, adulta. Não pense em literatura adulta como pornografia, mais 8, essas coisas assim. Literatura adulta é literatura que não é indicada para crianças ou adolescentes, em juvenis, né? Então, o Monteiro Lobato foi um desses autores que se voltou para a realidade do Brasil. A obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo era uma tentativa dele trazer para a infância no Brasil a cultura nacional. Ele era alguém que lutava muito para que o Brasil tivesse uma infância e uma educação voltada para a realidade nacional. Tem um ímpeto nacionalista ali ao fundo, mas ele queria que o Brasil construísse a sua cultura já desde cedo, não desde tarde. Porque de alguma forma o Monteiro Lobato previa a influência europeia e também americana no Brasil já. Então ele almejava que as crianças soubessem primeiro o que era o Brasil, quais elementos constituíam a cor nacional em si, para que depois eles pudessem saborear o que viesse de fora, entendessem o valor do que era o Brasil. Então, muito mais do que uma obra que marca a nossa infância, pelo menos a minha, né, que nasci nos anos 90, uh, que é o Sítio Pica-Pau Amarelo, muito mais que uma obra infantil, é uma obra que tenta, de alguma forma, intervir sobre a realidade e sobre a infância no Brasil e, principalmente, trazer a cultura nacional para dentro da sala de aula, para dentro das relações domésticas, da nossa família, enfim. Mas antes disso, ele produziu uma obra que já foi obra do vestibular da Federal, que é Urupês, que são uma série de contos que vão revelar um Brasil interiorano. Ele vai se voltar muito para um Brasil que é no interior de São Paulo, então ele vai se voltar muito para o homem do campo, para a figura do caipira, né? Aquela figura que mais tarde vai ser personificada lá com a figura do Mazzaropi. Talvez os pais, os avós de vocês conheçam isso, os filmes do Mazzaropi. Mas vai ser bem aquela figura do caipira, ignorante, grosseiro. Mas muito mais do que essa imagem até gozada, cheia de pirraça do Jeca Tatu, esse personagem ele é um marginal para a sociedade. Quando digo marginal, não digo trombadinho que sai catando o celular ali na Rio Barbosa. Estou querendo dizer que, desculpa esse termo, é só para vocês terem um exemplo. Quando eu digo marginal, não estou querendo dizer um criminoso. Eu estou querendo colocar que marginal é aquele que vive à margem. E esse marginal, ele não tem esse sentido talvez negativo de criminoso, como a gente pode pensar. Esse marginal, ele está o quê? À margem do desenvolvimento político do Brasil. Ele está à margem do desenvolvimento político do Brasil. E isso a gente faz entender que o quê? Que o Brasil é esse país que vive um atraso social e que vive uma miséria em que os próprios miseráveis não se dão conta da miséria. Então a figura do Jeca Tatu vai ser uma figura muito curiosa, porque ele vai ser aquela pessoa meio suja, que anda descalço, que não tem alguns senso de higiene, porque ele não teve acesso à informação, à educação. O progresso se afastou dele. E ele vai representar um Brasil abandonado, um Brasil praticamente lançado à água do tempo, em que não vai se permitir encontrar nunca esse progresso. É um Brasil que vai ficar eternamente abandonado, e quem está vivendo esse Brasil abandonado não vai se dar conta do abandono. E é isso que o Monteiro Lobato nos chama a atenção, de que quem vive essa situação
nem sempre se dá conta do seu abandono, da sua inacessibilidade e o atraso que vive essas pessoas. Então, propriamente, a gente nunca pode julgar muito essas classes sociais falando, nossa, se eles fizessem isso, se eles pensassem, gente, a gente tem que ver o contexto, que não é o ignorante que é o culpado muitas vezes da sua ignorância, mas quem deveria sustentar aquela região, aquela altura, enfim, as políticas em torno daquilo que formam um ignorante. Um ignorante não é ignorante porque quer, ele é ignorante pela influência política e cultural que o traz naquele. E essa obra vai ser uma série de contos que vão mostrar uma violência inclusive muito naturalista sobre a vida no campo. Vai ser um olhar inclusive primitivo. Nossa, o Brasil está com companhias de teatro francês, tem ópera italiana no Teatro Municipal de São Paulo, foi fundada a Academia Brasileira de Letras. Nossa, que país invejável. Mas enquanto ainda no sertão existe a lei do mais forte, existe a violência, existe muita violência, inclusive sexual, muito abuso do trabalho infantil. Ou seja, é um Brasil que vive ainda uma violência primitiva que a gente às vezes nem se dá conta que pode estar inserido dentro da nossa realidade. Isso vai trazer uns traços bastante expressionistas, que é uma tendência modernista da realidade muito mais além da realidade, um ultra-realismo que chega até a assustar em si. E os textos vão ser basicamente narrados numa linguagem bastante ágil, bastante fluente em si, né? Uma narrativa bem fácil, bem linear, mas ela vai ser bem caudalosa, porque ela vai entrar em muitos detalhes sobre essa violência, sobre a descrição física desses personagens, do ambiente, enfim, até às vezes apelando para a escatologia, para alguns termos vulgares. E de alguma forma, essa obra ela vai ser também uma reação ao romantismo, porque esse sertanejo ele é muito diferente do sertanejo lá do José de Alencar, de um homem puro, um homem que cheirava o ar do campo, que plantava sua comida, que vivia feliz, aquela ideia inclusive um pouco Arcade, né? Vivendo longe de tudo, ele é feliz, vai ser mostrar a decadência desses lugares. O sertanejo não é essa figura idealizada, pelo contrário, o sertanejo é uma figura abandonada à sua própria ignorância. Aqui, com o Canaã do Graça Aranha, a gente vai ter uma obra de traços muito naturalistas ainda. A gente vai ver aqui um romance de tese que busca trazer a tese de duas ideias, dois personagens, eles vão representar o conflito de duas teses, que é o Lentz e o Mikau. Eles são dois imigrantes alemãos que vivem uma espécie de colônia em Porto Cachoeiro, no Espírito Santo. E eles são colegas de trabalho, eles vivem tranquilamente, convivem tranquilamente, mas só que eles conflitam nas ideias, né? Como eles são imigrantes alemães, eles estão ainda vivendo a saída da sua ex-Prússia, né? O Império Prussiano, para viver em uma outra terra por conta de todos os conflitos que se tinha na Europa e tudo mais. Só que eles têm duas ideias muito divergentes sobre o mundo, sobre a Europa e sobre principalmente seu país. O Lentz ele vai se pautar numa ideia do divisionismo, ou seja, ele quer aquela supremacia alemã, valorizar que o Império Prussiano domine, que impere aquela força máxima, que a gente pode perceber muitos traços das tendências nazistas aqui, dessa ideia de supremacia, da supremacia ariana, do eugenismo em si, da supremacia de uma raça, né, de uma etnia. E o Mikau, ele já vai se voltar para uma ideia universalista, que seria aquela ideia tipo o bem para todos, o mundo em paz, o mundo sem guerra, todas as nações de mão dada, sem conflitos e tudo mais. Então eles vão conflitar muito dentro dessas ideias. Por isso é chamado de um romance de tese, porque os dois personagens são a representação do conflito dessas duas teses, que faz o leitor compreender elas através do comportamento e dos diálogos e dos pensamentos, das ebulições internas de cada um desses personagens. E essa obra vai ter traços naturalistas porque é um lugar cercado bastante de violência, essa colônia alemã. A gente vai ter essa figura da Maria, que ele vai levantar umas discussões muito bacanas sobre o papel da mulher, porque a Maria acaba tendo um amante, ela acaba engravidando, o amante foge,
e ela vai ter o filho, de alguma forma ela tentou abortar esse filho, mas ela conseguiu ter, mas só que por ela não ter, por exemplo, um cônjuge, uma família, ela também vai sofrer o preconceito da sociedade por ser uma mãe solteira, por não saber quem é o pai, e ela vai ser julgada disso. Inclusive, ela vai tentar fugir com o filho para a floresta, mas infelizmente acontece uma cena muito brutal que os porcos acabam comendo aquela criança. É uma cena bem horrenda, né? E aí ela é acusada de infanticídio por matar a criança. Ela já é excomungada da igreja por ter sido mãe solteira, por deixar matar o filho. Ela vai ser presa o Mikau, que é a figura ali mais uh, afetiva da história, vai ajudá-la a fugir. Então ele vai ter um pouquinho dessa humanidade ainda presente nele em si. E essa figura da Maria vai levantar essas discussões feministas no sentido de que a mulher precisa ter uma liberdade na sociedade, que a mulher ainda qualquer direito que se dava ainda lá no século XIX para o XX, para a mulher ainda era mínimo perto, porque ela era, sei lá, nessa tese que traziam, se a lista era alguém que tinha os mesmas qualidades, os mesmos defeitos e a mesma capacidade de que um homem. Então eram discussões que tentavam trazer que a mulher era alguém dentro da sociedade, né? E aí, para isso, para tentar colocar o valor da mulher na sociedade, tinham que se atacar muitos dogmas morais e religiosos que não permitiam que a mulher tivesse a sua individualidade, a sua pessoalidade, enfim, a sua liberdade dentro da sociedade. Aqui, assim como lá no Urupês, a gente vai ver o regionalismo aflorado. Quando a gente fala de regionalismo, às vezes vocês vão pensar muito nas obras ligadas ao Nordeste brasileiro, Graciliano, Jorge Amado, José Lins do Rego. Mas o regionalismo é tudo aquilo que é um retrato longe dos grandes centros, que seria o São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então aqui ele vai se voltar para uma colônia alemã para a formação de alguma forma de uma região do Espírito Santo. Então ele vai se voltar para esse retrato da imigração alemã. Isso é o regionalismo, isso vai ficar muito evidente, porque o que é uma comunidade remota, longe dos grandes centros. E aí a gente vai ter ainda uma influência daquele pensamento cientificista, como eu trouxe para vocês, é um romance de tese. Então é um romance que vai ajudar a construir o pensamento através da interação e do diálogo e do conflito de personagens e ideias, né? Então ainda tem um traço naturalista. Percebam que ele não vai se apegar tanto àquela ideia de estética literária, certo? Não se aproxima, então ele vai ter mais tendência naturalista. E ele também vai fazer algumas denúncias sociais muito importantes. Ele vai falar da corrupção nas pequenas cidades, né? A gente não tem uma justiça muito forte. Por exemplo, tem muitas regiões remotas do Brasil que existe coronelismo, em que o poder público não existe. Manda quem tiver mais bala, ponto, mais terra, mais poder, o grande poder econômico. Na verdade, tudo é assim. Então ele vai falar da corrupção, desse coronelismo nas grandes cidades, vai falar que o desenvolvimento ainda também não chega nessas regiões mais remotas, e vai falar muito do papel do poder público, né? O poder público sempre muito falho, sempre muito moralista, e o moralismo decadente, o moralismo que não já se aplica à época. Né? E a gente ainda está falando do começo do século XIX, começo do século XX. E a gente vai falar principalmente da grande ideia do pré-modernismo, que é o atraso. O atraso enquanto o Brasil aspira a ideia de progresso, outras regiões vivem um atraso muito determinado. A obra Eu, do Augusto dos Anjos, ela vai ser uma obra poética, ou seja, vai ser um único poeta pré-modernista. Ele vai ser contemporâneo aos modernistas e aos pré-modernistas, mas ele vai ter muitos traços parnasianos, simbolistas. Desculpa, gente. Traços parnasianos, simbolistas na qualidade de sua linguagem, na musicalidade, na perfeição formal dos seus poemas, mas ele vai ser enquadrado como um pré-modernista porque ele estava neste período. Então percebam que as duas obras que a gente falou ali, o Canaã e Urupês, elas não têm nada a ver com a proposta do Augusto dos Anjos. Por isso é denominado um período literário. Percebam esse afastamento em si. E Augusto dos Anjos ele vai ser muito renovador na linguagem poética dele, porque ele vai se voltar para muitos termos científicos que até então não eram trabalhados na poesia. A gente tinha termos eruditos lá com o Olavo Bilac, com
o Alberto Correia, com o Raimundo de Oliveira. A gente vai ter esses termos eruditos, mas científicos ainda não. Isso vai ser uma inovação, porque ele vai começar a colocar principalmente termos que mais tarde a psicanálise vai usar muito, principalmente as ciências físicas e naturais em si. E ele também vai falar de termos vulgares, que vão ficar mais evidentes ao longo do século XX, como cuspe, verme, sangue, essa busca pelo que é assombroso, pelo aquilo que é nojento, que causa repugnância, aquilo que é genuinamente humano, né? Aquilo que é escatológico. E ele também vai se voltar para temas que ficaram muito grifados no romantismo, que são temas fúnebres e existenciais. Ele vai se voltar muito para a decadência do espírito humano em si. Percebam esse poema, que é um dos poemas mais conhecidos dele, e é um poema muito bacana, com a forma e com uma linguagem e como ele alterna. Olha como ele fala: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua quimera, somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Olha como ele já diz ali, ó, quimera, aquilo que ele fala de transformação, que pode assumir várias formas em si. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade também de ser fera. Olha como ele começa a rebaixar o espírito humano, a mostrar o verdadeiro lado do indivíduo humano. E aqui tem um pouquinho de psicanálise quando ele fala que mora entre feras, sente também necessidade de ser feras. É um pouquinho também daquela coisa darwinista, aquela coisa da zoomorfização do indivíduo. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apredeja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então olha esses termos como chaga, que seriam feridas, seriam doenças, como escarra, como escarro. Olha como ele traz termos vulgares e bastante incomuns para a poesia que se tinha produzido, por exemplo, no século XX e também no século XIX em si. O Augusto Antes só produziu o Eu e outros poemas, que é uma única obra, ele morreu muito cedo. Tem um livro muito bacana da Ana Miranda, que é um romance, seria, não vou chamar de biografia romanceada, mas é um romance que conta os últimos dias do do Augusto dos Anjos, que é A Última Quimera, um romance bem bacana. E vocês vão conseguir compreender bastante o gênio que era esse escritor e também muito daquilo que atormentava ele. Curiosamente, ele é um autor paraibano, não fala da Paraíba nas suas obras em si, mas se encaixa dentro da proposta desse período pré-modernista em si. Gente, aqui a gente tem uma imagem que vocês pensam, nossa, o Rio de Janeiro continua lindo. Não, gente, essa imagem, gente, eu acho que é muito importante vocês dar um print, vocês gravar ela, sei lá, porque ela, pra mim, é a síntese. Eu acho essa imagem fantástica, que pra mim ela é a síntese do pré-modernismo no Brasil. Aqui a gente tem a Praia Vermelha no Rio de Janeiro. A Praia Vermelha, gente, ela tem principalmente essa foto, ela praticamente une os dois nervos centrais do que é o pré-modernismo, que é o Lima Barreto, que é o Lima Barreto e o Euclides da Cunha. Eles nasceram, iam pra praia juntos, tomavam vodka ou água de coco ali. Não, gente. Se vocês verem aqui, ó, essa sequência, eu não vou grifar para não estragar a imagem, mas se vocês olharem essa sequência que tem aqui, ó, bem grande, de um como se fosse de um complexo bem grande, ali é o exército da Praia Vermelha. Mais pra cá, aqui onde tem umas casas, aqui no nosso canto esquerdo, perto do símbolo do cursinho, aqui a gente tem um hospício. E qual a relação disso? O Euclides da Cunha, ele serviu por muitos anos na Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E ele tem uma formação militar absurda que vai ajudar muito ele construir a sua obra máxima, que é Os Sertões, que eu já vou falar sobre. E também essa obra, perdão, a sua formação dele vai ajudar a buscar entender o Brasil. Então a vida dele teve muito entrelaçada ao exército da Praia Vermelha, da onde ele iniciou seus estudos, seu trabalho como militar, da onde ele foi expulso e da onde ele retornou ainda para se formar, porque ele era uma pessoa felizmente muito influente, muito benquista, com um poder intelectual absurdo. Já esse hospício foi o hospício onde
O Lima Barreto, por conta de sua loucura, de seus problemas de depressão, alcoolismo, passou os últimos dias da vida. Isso aconteceu em períodos diferentes. O Euclides da Cunha serviu primeiro, viveu primeiro ali na Praia Vermelha, ali no Exército, e o Lima Barreto veio ficar mais ao final da vida, lá em 1922 aqui. Mas eu acho essa imagem incrível como ela consegue unir dois autores na mesma proposta e dois lugares que foram determinantes para a obra dos autores, porque esse hospício vai ajudar muito a gente a entender a complexidade que era o pensamento do Lima Barreto em si. Mas vamos falar, gente. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Ele morreu um pouquinho antes do começo da Semana de Arte Moderna. Então, muitas das ideias deles são um germe central das ideias do modernismo, lá com o Mário de Andrade, com o Oswald Anita Malfatti, Tarcísio do Amaral. E ele vai ser esse precursor do modernismo. Ele trouxe todas as ideias que o modernismo trouxe para solidificar o seu trabalho. E ele vai fazer uma investigação social, histórica e política do Brasil. Ele vai fazer uma espécie de retomada de temas nacionalistas e temas que o romantismo e o realismo não deram conta. O realismo só retratou, como eu falei para vocês. Ele não trouxe uma preocupação social e muito menos preocupou com a temática nacional. Então a gente pode dizer que o Lima Barreto foi um autor que conseguiu unir a preocupação com a identidade nacional lá do romantismo com a retratação do realismo. Ele juntou praticamente as duas propostas e fundou essa ideia modernista que era essa investigação social do Brasil. O que o Brasil tem de história até então? O Brasil é o que? Afinal, qual a imagem que podemos ter do Brasil? Qual a imagem que a gente, enquanto intelectual, pode oferecer para um brasileiro? Ele vai ter uma obra-chave que a gente precisa compreender, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma vai ser uma figura muito caricata, que ele vai ser uma figura que vai transitar no Rio de Janeiro, nas transformações do Rio de Janeiro do século XX, XIX, XX, e também entre o Brasil rural, porque ele busca entender o que é o Brasil. Ele vai aos dois limites do Brasil compreender o que o Brasil é. E ele vai fazer muito uma crítica à política da época, ou seja, a Primeira República. O Brasil tá, ok, declaramos república, anteriormente nos tornamos independentes, mas o que temos além disso? O que o Brasil é? A república é só um título, só foi um ato constitucional. Além disso, o Brasil tem os seus elementos culturais, o Brasil valoriza o que é seu, o Brasil reconhece quem enquanto brasileiro, o que ajuda a construir São Paulo e Rio de Janeiro, ou o homem do campo, ou o indígena esquecido nas matas, e muitas vezes escravizado, sua mão de obra desvalorizada e principalmente seu território ferido. Então ele voltava muito para essas temáticas nacionalistas tidas no romantismo, com a retratação social e a preocupação. E aqui a gente tem uma obra da Federal, que logo a gente vai estar falando exclusivamente dela. A gente vai falar de uma figura que é a Clara dos Anjos, que é uma moça de uma família negra, uma família muito humilde. A narrativa vai girar em torno da Clara e da sua família, e principalmente da figura do Cassie Jones. A gente vai ter como pano de fundo dessa obra o subúrbio, então o subúrbio vai ser retratado na sua mazela mais péssima, mais negativa em si. E ele vai falar muito do apartheid social, ele vai voltar para temas como o evolucionismo e como o determinismo, buscando falar da seleção natural, daquela relação de poder, da relação também da sexualidade do indivíduo em si, o indivíduo movido pelos seus instintos de sexualidade, mas ele vai dialogar muito sobre essa questão do apartheid social, de como existe, e existe até hoje, a gente não pode negar como existe um apartheid social em que a gente desloca aqueles menos favorecidos, seja por conta da sua cor ou da sua classe social, desviam-se para uma região que se torna esquecida e para outra região a gente coloca aqueles que têm berço, aqueles que têm privilégio e vivem a sua falsa meritocracia. Ele vai dialogar muito sobre essas questões do subúrbio e principalmente do lugar do negro. Do negro sendo uma figura escondida nos grandes centros, no caso nos morros, e principalmente da mulher. É bem curioso, porque essa obra eu acho bem bacana dialogar, porque de alguma forma o Lima Barreto vai falar de um tema que ainda é muito tabu, é um tema muito absurdo para se falar no dia de hoje, que é o aborto. Ele falava do aborto 100 anos atrás.
E, por exemplo, é uma questão que eu sempre falo quando eu tô falando dessa obra. Muita gente pensa, ah, o professor falou de aborto, o professor a favor do aborto. Gente, eu não sou mulher, então eu não tenho que falar de aborto. Quem tem que decidir sobre aborto é a mulher. Então o homem não tem que dar opinião sobre aborto. E ele fala da questão do papel da mulher, dela não poder decidir o seu próprio futuro, e principalmente da mulher talvez nem ter o acesso ao próprio aborto, porque socialmente existe uma privação da mulher ter a liberdade ainda sobre o seu próprio corpo. Então ele dialoga com temáticas muito contemporâneas uh, lá no começo do século XX. Esqueci de falar uma coisinha, não vou voltar no slide, senão dá bug, que o Policarpo Quaresma ele tentou resgatar a língua tupi como a língua nacional, ou seja, ele queria que o Brasil tivesse uma identidade muito mais legítima e forte. Ele queria também o reconhecimento do indígena como verdadeiro brasileiro. Ele queria que o indígena fosse integrado socialmente de uma forma muito mais elevada, né? Muito mais do que a integração que há dos povos indígenas dentro da sociedade branca, né? Então ele buscava que o Brasil retomasse as suas origens e o seu verdadeiro valor nacional. Gente, falar do Euclides da Cunha, a aula está se prolongando, mas tem bastante coisa para falar ainda. Gente, o Euclides da Cunha, como eu falei, nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Ele tem uma morte muito trágica, né? Como eu falei, ele era engenheiro militar e jornalista, mas ele possuía uma cultura erudita e humana absurda para quem tinha conhecimentos absurdos sobre ciências naturais e exatas. Essa formação dele vai ajudar muito ele a investigar o Brasil, entender o Brasil e principalmente vai ajudar ele a construir a sua obra única. Ele tem acho que mais duas obras, uma que fala inclusive sobre a Amazônia, mas a sua grande obra que é Os Sertões em si. Então toda a formação militar que ele teve contribuiu muito para a análise que ele fez do sertão do Brasil, para análise da seca no Brasil e da miséria. A vida do Euclides da Cunha, gente, ela é muito bizarra. Porque quando ele saiu para cobrir a revolta de Canudos lá, ah, como jornalista, que no começo ele achavam que era um levante de republicanos, de monarquistas e tudo mais, mas chegou lá e viu um outro cenário muito mais degradante. Ele abandonou tudo, passou um tempo em Canudos investigando, colhendo depoimentos e voltou para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, para escrever a sua obra em si. Só que ele abandonou mulher e filho, né? E quando ele voltou, a mulher já estava com outro. Era um rapaz mais novo, era militar também mais novo que ele e ela, né? E ele, como um bom escorneado, foi lá cobrar dele. Foi cobrar ele. Só que ele, enfim, acabou entrando num conflito que mais tarde vai culminar na morte dele. Ele foi cobrar o amante da esposa, acabou sendo morto pelo amante e pelo irmão do amante. Curiosamente, esse irmão do amante também era militar e atleta do Botafogo. Se vocês, né, eu acho que vocês não têm idade para torcer do Botafogo, o torcedor do Botafogo já tem mais de 80 anos, né? O menino do Botafogo diz Botafogo campeão desde 1910. Esse irmão do amante da esposa do Euclides da Cunha jogava no Botafogo em 1910. Ele é um desses campeões em 1910, inclusive. Então é um episódio muito bizarro da vida dele em si. Mais tarde, esse amante da esposa ele é morto pelo próprio filho de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, filho, mais tarde se vinga e mata um padrasto por uma vingança e tudo mais. Então é bem bizarra a vida dele. E, gente, a vida de Euclides da Cunha, ela tá ligada aos sertões. Vai ser a vida dele, basicamente, vai ser esse retrato que ele faz dos sertões. A grande glória da vida dele vai ser essa retratação ah, da obra Os Sertões e que ele traz todo o conflito de Canudos e toda uma denúncia social do Brasil. Gente, como eu falei, todos aqueles conhecimentos que ele tinha dentro da academia militar ajudaram ele a compreender o que era o Nordeste brasileiro, quais as razões do atraso brasileiro e principalmente quais seriam as consequências se esse atraso não fosse curado. Quando ele lança Os Sertões, ele basicamente joga uma bomba de água fria na elite carioca e paulista, porque até então eles negavam que o Brasil tivesse miséria e atraso, né? Eles acreditavam que o Brasil estava se encaminhando para o progresso. E quando ele traz aquilo, e o conflito de Canudos foi um conflito muito pesado, como vocês vão ver, é um conflito, um genocídio, para mim um dos episódios para mim o episódio mais triste da história do Brasil.
E ele consegue trazer tudo isso fielmente na literatura, também com 2 ensaios muito científicos e profundos sobre a realidade do sertão. Então ele consegue fazer um primeiro retrato do que o Brasil é e do que o Brasil vai ser. E a obra, gente, apesar dela ser uma obra literária, ela tem um valor sociológico muito profundo, porque ela é uma obra que faz realmente um testemunho do atraso no Brasil. Então, todas aquelas anotações, pesquisas que ele viu, que ele constatou, não foi nada trabalho de ficção, ele vai ajudar a trazer uma análise científica do Brasil e uma literatura de alta qualidade. Vamos lembrar que, apesar da sua formação militar e de ser bacharel em ciências físicas e naturais, ele ainda produz uma literatura de alta qualidade, porque ele tem uma formação erudita muito profunda, conhecimento filosófico e das letras que ajudam ele a conseguir fazer na mesma obra um ensaio e também um romance. E assim, a vida dele foi muito conturbada. Ficou órfão cedo, foi expulso, teve muitos conflitos na academia militar. E de alguma forma era o único recurso. Ele não vinha de uma família abastada e não quis ser engenheiro militar. E era um fardo ser engenheiro militar, tanto que ele sai e depois vira basicamente jornalista. E acho que essa consagração com os sertões ajudou ele muito a superar aquele fardo de ter sido engenheiro militar. Enfim, ele conseguiu deixar o fardo, a farda, né? Fazendo um trocadilho a lá Machado, um abraço pro Machado. é, Ajudar ele a abandonar essa culpa, esse estigma que ele tinha. Gente, basicamente, Os Sertões vai ser o conflito entre sertanejos e militares no Arraial de Canudos. Um primeiro momento, como eu falei, acreditavam que era um conflito entre republicanos e monarquistas, foram ver que era muito pior. Existia uma questão de seca, a questão da seca, a questão da miséria e do atraso social assolando uma região enorme, que era na região de Canudos. E isso vai ajudar a entender o quê? Que o Brasil ainda é muito primitivo. O Brasil ainda está muito longe do ideal de progresso e o Brasil vai levar anos para curar aquilo. Só que esses sertanejos e miseráveis, de alguma forma, eles vão sentir muito apoio na figura do Antônio Maciel Nunes. Acho que é Antônio Maciel Mendes, não tenho certeza. Que é a figura do Antônio Conselheiro. Que é a figura de um monge, de um messias, a ideia do Salvador. Que eles vão se agrupar muito sobre as causas e palavras desses messias na tentativa de acreditar para uma redenção. Só que eles se unem numa revolta. Então eles se reúnem numa revolta armada na tentativa de combater a violência dos militares que não compreendem a revolta deles nos sertões. A gente tem que compreender muito o contexto do lugar e da obra. A gente está falando da revolta numa terra em que é infrutífera, de um homem que não tem o mínimo recurso e isso vai travar a luta. Essa parte, a terra, o homem e a luta, basicamente é a composição da obra dos sertões. Os sertões vão ser divididos em 3 partes. A terra, em que Euclides da Cunha faz uma leitura geomórfica do solo. Então ele vai fazer o quê? Uma análise do clima, do solo, da paisagem, da fauna e vai mostrar que ele vai realmente estudar esse aspecto da terra para mostrar o quão infrutífera é aquela terra e o quão infrutífera ela vai continuar a ser se não houver uma intervenção política que ajude a tornar aquela terra infrutífera, enfim, com técnicas de plantio, desenvolvimento, tecnologia. Então aquele homem vai estar fadado àquela terra se não houver uma intervenção. Então ele mostra que a terra é infrutífera, que a terra não produz. E nisso ele vai se valer dos conhecimentos que ele tinha no campo das ciências naturais para compreender a terra e principalmente da física. Então ele vai se valer muito do título de bacharel dele dentro da academia militar para compreender o que era aquela terra em que os sertanejos estavam inseridos. A segunda parte da obra, que também é um ensaio, as 2 primeiras, vai basicamente fazer uma análise. Quem é o homem que está nessa terra? Então ele vai fazer uma análise determinista para falar do homem. Então ele vai recorrer à etnia desse homem, caboclo, muito provável. Vai recorrer ao ambiente, né, em que ele está inserido. Ele está inserido no sertão do Brasil, sem assistência alguma do progresso e do governo. E ele vai valorizar muito o momento histórico do Brasil, para falar que esse homem está fadado ao fracasso numa terra infrutífera.
Então ele vai valorizar muito aquelas questões do determinismo para compreender quem é esse homem. E esse homem somado à Terra, a gente só pode ter uma luta muito profunda, que é a terceira parte do livro, que é a parte que existe uma narrativa. As duas primeiras, para quem for ler a obra, as duas primeiras partes da obra são dois ensaios. Dois ensaios que ele faz sobre a Terra e o homem. Vai ser até maçante para vocês lerem, mas eu acho que é muito significativo. Mas vocês só vão ver um enredo narrativo a partir da terceira parte, que é a luta onde tudo acontece, onde tem a revolta armada, onde a gente tem a intervenção militar lá, e só que acontece o que? Primeiramente os militares foram lá tentar conter aquele conflito, só que os militares primeiramente levaram 1, 2, 3 pau de início, eles foram de alguma forma derrotados, tiveram que recorrer a mais homens para combater, a mais armas, só que cada vez eles pegavam os sertanejos mais fortes. E é assim ainda, eles levavam um pau, chamavam mais gente. Só que nesse interim, gente, por mais que os sertanejos voltavam cada vez mais fortes e armados, os sertanejos iam morrendo. Os sertanejos não tinham um reduto, oficiais de reserva, algo do tipo, né? Eles eram muito miseráveis. E nisso, quando enfim o exército vem a vencer, o exército acaba vencendo e cometendo um genocídio imenso por conta de que todos já tinham morrido ali, mais de 30 mil pessoas tinham perdido a vida nesse conflito, envolvidos também no conflito, entre eles crianças, mulheres, idosos. E assim o Brasil soube de um dos episódios mais violentos através do trabalho de Euclides da Cunha, né, que primeiramente foi como emissário de jornal, mas depois acabou se envolvendo demais no conflito. E ele vai fazer uma mistura de romance, porque de alguma forma é considerado um romance, é um trabalho literário, primeiramente, mas ele tem um tratado sociológico dentro da obra, ele tem um impacto social ali em trazer a verdade sobre o Brasil, em trazer, revelar esse regionalismo, revelar que o Brasil existe até os seus limites, ou seja, até onde vão suas fronteiras, e o Brasil sofre desses limites, e que o Brasil tem chagas abertas, que tem feridas que passados 100 anos ainda foram curáveis, mas que o Brasil precisava recorrer para que essas feridas não se agravassem muito mais. Então a obra Os Sertões nada mais é do que uma análise social do atraso do Brasil, é um retrato da miséria e nada mais é também do que um suicídio do verdadeiro Brasil. Gente, eu vou ficando por aqui. Logo a gente se vê. Desculpa me prolonguei, mas esse conteúdo é bem complexo. Beijo grande para cada um. Fiquem com Deus. Até breve. Tchau.